Boa noite a todos, eu sou o professor Leonardo Vieira e essa é a nossa aula de fenômenos de transporte do curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Nesta aula nós iremos abordar algumas questões relacionadas ao balanço de energia, ao balanço de massa e também ao tipo de escoamento dos fluidos. Bom, vamos relembrar algumas ideias que a gente viu nas aulas anteriores, tá? A primeira ideia delas, que a gente abordou bastante, foi a ideia de um fluido incompressível, tá? Mas o que é um fluido incompressível? Fluido incompressível é aquele que não altera o seu volume, ou melhor, sua quantidade de massa não é alterada em função de uma força de pressão exercida sobre ele, tá? Então imagine uma seringa, por exemplo, que você pode colocar um determinado líquido aqui dentro e você fechar essa entrada e aí você vai apertar esse êmbolo, né? Apertar o êmbolo dela. Você pode fazer a força que for que esse volume aqui dentro não vai se alterar, tá? Então essa massa de água que tem aqui dentro não irá ser alterada, tá? Então você pode fazer a força que for aqui que não vai se alterar. Então, de maneira geral, os líquidos são considerados incompressíveis, tá? E aí a gente tem uma outra situação que é importante sobre isso, porque isso também faz parte quando a gente for trabalhar mais para frente, quando for relacionar com a pressão que é exercida pelo fluido nas paredes, tá? E não só a pressão que é exercida sobre o fluido, mas também a pressão que o fluido exerce nas paredes. É importante quando a gente fala sobre escoamento, quando a gente estiver falando aí em dimensionamento de máquinas e também dimensionamento de estrutura de recalque principalmente, tá? Bom, outra ideia que a gente já teve aí, a inicial, ideia bem, tá? É o que é um fluido compressível, tá? Então a gente tem um fluido incompressível e o fluido compressível, tá? O fluido compressível é aquele em que altera suas características de acordo com uma força exercida sobre ele, tá? Então ele pode mudar as características, como ele vai se comportar. De forma geral, são os gases que se comportam dessa forma, tá? De maneira geral, são os gases que se comportam dessa forma e eles apresentam algumas características interessantes, tá? Então, dependendo da situação relacionada à temperatura e à pressão, esses gases eles podem sofrer variações no seu volume, tá? E aí a gente tem uma fórmula bem conhecida, talvez, de todo mundo aí, tá? A gente atua essa fórmula aí faz um tempinho já. E essa fórmula bem conhecida aí, que a gente lembra lá do ensino médio, né? Que era P vezes V igual a NRT. Tá? Então, pressão vezes volume é igual ao número de moles vezes a constante dos gases, tá? Que é um valor que já tem um valor atribuído, né? Vezes a variação da temperatura em Kelvin. Tá? Então, dependendo da temperatura e dependendo da pressão exercida, esse fluido pode apresentar um certo volume. Tá? Ao mesmo passo que um determinado volume a uma certa pressão vai ter uma certa temperatura. Então, é uma relação que existe entre pressão, volume e temperatura. Tá? Ela é bastante usada na física, e principalmente a gente usa bastante na física do ensino médio. E aqui também ela é utilizada para dimensionamento de estruturas e máquinas. Tá? Então, dependendo de como uma máquina, do que se deseja com uma máquina, ela pode apresentar algumas características de acordo com essas alterações aqui de temperatura e de volume. Tá? Então, o fluido incompressível é aquele que não sofre variação, não se comprime, tá? E o fluido compressível são aqueles que podem se comprimir. E aí vão alterar suas características seguindo essa lei dos gases perfeitos, tá? Que é o PVNRT, certo? Continuando aqui, a gente tem umas outras definições que a gente trabalha também, tá? Bom, de acordo com Braga Filho, a gente tem algumas definições do que é sistema, corpo e do que é fluido, tá? Sistema ou corpo é definido como uma quantidade de matéria, massa ou volume que estamos considerando, tá? Então a gente pode ter, por exemplo, um sistema, ele pode ser categorizado em duas formas. A gente pode ter aqui um sistema aberto. Sistema aberto é o quê? É aquele que permite... deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui.
ele permite a troca, né? Permite a troca de fluido. Tá? Então ele permite que o fluido passe de um ponto para o outro. Tá? Ao outro passo, a gente tem outra característica interessante aqui, uma outra definição, que é o sistema fechado. Então, o sistema fechado ele não tem troca, não tem fluidez, né? Não se permite a saída de fluido. Tá? Então, não permite a troca. Tá? Então, exemplos aí que a gente tem de sistema aberto e sistema fechado. Por exemplo, aqui um sistema aberto seria um bloco de ferro, tá? Um sistema fechado, 1 litro de água, tá? Não a embalagem, a água, o litro de água, tá? O balão de aniversário ele já entra numa categoria de aberto, porque ele permite, dependendo se você abrir essa tampa, abrir, por exemplo, a saída aqui, ele vai se esvaziar, então ele vai permitir a troca de fluido com o ambiente, tá? E uma seringa tem a mesma situação, tá? Então eles apresentam essas duas situações, o que é um sistema aberto e o que é um sistema fechado. Tá? Então, o sistema aberto ele permite uma troca e o sistema fechado não permite uma troca. Tá? Mas tem ainda algumas outras definições aí um pouquinho mais representativas para a gente. Tá? Então, duas definições que a gente trabalha, o que é um sistema e o que é um volume de controle. Tá? Então, o sistema ele apresenta uma quantidade de massa fixa e identificável. Então, o exemplo aqui é um pistão. Tá? Então, o pistão ele apresenta uma massa fixa. O volume dessa massa ele pode oscilar, porque aí você pode apertar ou diminuir. Então, o volume que está aqui dentro ele pode ser alterado, tá? Desse fluido. Mas a massa é sempre a mesma que está presente aqui. Tá? Então, um fluido, um sistema ele é definido como essa quantidade que a gente tem aqui dentro de material, tá? Então essa quantidade de material que a gente tem aqui dentro é definida como sendo o nosso sistema, tá? As fronteiras são essas barreiras do pistão aqui no caso, tá? Então essas fronteiras são o que separa o sistema do ambiente, tá? Então ele separa do ambiente. Nesse tipo de sistema, tá? Quando a gente fala em sistema de fluidos, não tem transferência de massa através das fronteiras, tá? Então não existe transferência de massa, então a quantidade do fluido fica sempre a mesma e fica sempre aqui dentro, tá? E trabalho e calor eles podem cruzar as fronteiras, que é um dos objetivos das máquinas, por exemplo, as máquinas térmicas, né? Que é através de movimentação, de compressão e descompressão gerar trabalho, né? E esse trabalho também pode ser gerado através de calor, tá? Então, um sistema é tudo aquilo que a gente consegue detectar como sendo a massa fixa. O que não é sistema e nem fronteira é o ambiente externo. Então, são as áreas no entorno desse sistema, tá? Para que é feito isso? Para a gente conseguir determinar e estudar o que acontece aqui dentro, tá? Então, a gente quer trabalhar, por exemplo, somente com o fluido, definir algumas características desse fluido. Então, a gente define um sistema e aí a gente consegue trabalhar aplicando algumas regras e algumas equações, conseguem determinar, por exemplo, qual é o trabalho exercido sobre esse fluido, qual é o trabalho que o fluido exerce sobre o meio. Tá? Então, a gente consegue determinar esse sistema, qual é a energia que esse sistema libera, qual é a energia que esse sistema absorve. Bom, mas quando a gente fala em fluido, a gente tem uma outra situação que às vezes a gente não consegue definir bem esse sistema, tá? Então, para utilizar essas características, para conseguir também realizar esses estudos, a gente utiliza o que a gente chama de volume de controle, tá? Então, esse volume de controle é um volume do espaço através do qual o fluido escoa arbitrariamente. Então, a fronteira geométrica é chamada de superfície de controle. Então, é como se a gente definisse uma área, por exemplo, um fluido, a gente estiver falando de escoamento permanente. Tá? Então, o escoamento permanente é quando ele não tem alteração, né, das suas características em nenhum ponto no decorrer do tempo. Então, a gente faz, por exemplo, a gente tem um fluxo que desce aqui nessa tubulação e a gente utiliza, para fins de cálculo, a gente define um volume de controle. Então, a gente isola duas partes, né, corta, faz um cortezinho, e aí a gente trabalha com o que está acontecendo neste momento aqui dentro. Então, a gente define isso daqui como sendo um volume de controle. E aí, a partir daqui, a gente consegue ter as nossas características de fluido
no que tange e no que diz respeito a equações, né? A gente pode trabalhar com as equações da continuidade, tá? Que é o que trata de vazão, né? Equações da continuidade. Podemos trabalhar também definindo alguns sistemas de processos, né, que podem acontecer aqui dentro, tá? E esses processos como vão interferir depois, né? A questão do atrito, a questão de dimensionamento de estruturas, né? Verificar a questão da curvatura, né? O que isso implica. Então, a partir desse volume de controle, a gente consegue fazer todos os nossos estudos aí dentro de, claro, que são estudos teóricos, depois são extrapolados para dentro do, são extrapolados para o mundo real aí, né? Então, a gente consegue trabalhar com essas situações aí, tá? Aqui o exemplo mais característico do que a gente tem, né? Então define-se aqui um volume de controle, tá? Aqui nós temos a parede do duto, o sistema de escoamento, e todas essas linhas tracejadas aqui no entorno são as nossas, o que a gente chama de superfície de controle, tá? Então elas estão relacionadas ao volume, elas definem elas definem as barreiras para o nosso volume de controle, tá? Então o volume de controle a gente determina arbitrariamente um determinado volume aqui dentro, e a partir daqui a gente consegue formular algumas ideias bem interessantes e bem bacanas aí, tá? Bom, falei um pouquinho já, mas a gente vai trabalhar aqui, já vai rever alguns conceitos aqui. A gente vai trabalhar com escoamento permanente. Então, quase todos os nossos exercícios, ou a grande maioria deles, vão falar aqui nessa disciplina, principalmente para questões de estudo, a gente vai falar sobre escoamento permanente. O que é o escoamento permanente? Escoamento permanente é no qual nenhuma variável dele, tá? Nenhuma dele, velocidade, temperatura, viscosidade, etc., se altera ao longo do tempo e em nenhum ponto no interior do fluido. Tá? Então a gente trabalha com algumas características constantes desse fluido. Tá? Então a temperatura dele não muda, a viscosidade dele não muda, a velocidade também é constante, tá? Nesse primeiro momento. Nós vamos trabalhar também com velocidades variáveis um pouco mais para frente, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar quando a gente for falar de regime de escoamento, tá? Mas aqui a gente ainda vai trabalhar primeiro com todas as variáveis constantes aí nesse primeiro momento, tá? Além disso, a gente tem outra característica que vai nos auxiliar aqui nesses estudos a partir de agora, que é o que a gente fala do escoamento incompressível, ou seja, a densidade do fluido se mantém inalterada ao longo do escoamento. Então, o que quer dizer isso para a gente? Que ele não muda suas características e que a sua densidade ou a sua massa específica, né, que é massa sobre o volume, ela não vai alterar. Então, ele não vai ter uma alteração de característica. A gente falou um pouquinho sobre isso, que alguns gases eles alteram suas características. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar aqui com sistemas que não alteram as suas características, tá, de fluidez. Então, quando estiverem fluido, tá? Então, não vão alterar suas características de densidade no momento, tá? Dentro do escoamento, certo? Bom, retomando aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre sobre outras situações interessantes. Tá? Então aqui a gente viu algumas características, relembrou algumas características, e daqui a pouquinho na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a equação da continuidade. Tá? Acompanhe aí e siga a próxima aula.